Olá, boa noite. A gente abre o L2 de hoje falando do acidente com um catamarã que matou 2 pessoas hoje em Maragogi. A embarcação onde elas e outros turistas de Fortaleza estavam não tinha autorização para fazer passeios. O acidente aconteceu a 3 quilômetros da costa, no mar de Maragogi. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação transportava cerca de 60 pessoas. O grupo de turistas é de Eusébio, que fica na região metropolitana de Fortaleza. O João Vitor foi um dos que estava a bordo. O mar estava bastante agitado, né? E o tempo estava parecendo que ia mudar. Estava ameaçando chover e isso já deu uma preocupação na gente. Mas o marinheiro, né, disse que estava tranquilo e que eram as condições normais. Eis que vem uma onda muito grande e entra bastante água no barco. E quando entrou bastante água no barco, todo mundo foi para o lado oposto, onde a embarcação estava tendo tendência a virar. Então, mas mesmo assim não teve jeito. A força da água foi tão grande que a embarcação virou. E várias pessoas pularam também para o lado onde a embarcação estava virando, que ajudou bastante a deixar mais rápido, né, a embarcação virar. Os primeiros socorros foram feitos por outras embarcações e depois pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram levadas para a UPA de Maragogi. Só me lembro das pessoas indo para um lado, como a gente ouviu falar que bateu, mas a gente lá não sentimos nada, bater em nada, só vimos a embarcação começar a inclinar e todo mundo indo para o lado, e quando eu vi, a gente já estava dentro da água, quase não consigo sair. Graças a Deus, uma mão muito boa me salvou. E aí a gente foi tentando uns ajudar os outros e ficamos lá esperando a embarcação chegar, enquanto o guia, que estava em cima do barco, gritando, desesperado, tentando chamar outras embarcações que estavam próximas. Além da Priscila, outra pessoa ficou em observação, mas 2 mulheres não conseguiram se salvar. Maria de Fátima Façanha da Silva, de 65 anos, e Lucimar Gomes da Silva, de 69, chegaram a ser socorridas. Foram levadas à UPA aqui de Maragogi, mas não resistiram e morreram. Inicialmente fizemos todas as medidas para as 2 senhoras que chegaram, reanimamos, entubamos, fizemos tudo que podíamos, fizemos medicações e elas não resistiram. Tinha muita água durante a reanimação, a cada compressão a gente via sempre saindo água e mais água. Elas não tiveram tempo suficiente para o socorro. Se refere às 2 que morreram? As 2 que morreram. Os corpos foram levados para o IML em Maceió. Segundo a Prefeitura de Maragogi, a embarcação não tinha autorização para fazer passeios turísticos. Essa embarcação ela está rodando de forma clandestina, de forma irregular. Inclusive, a Prefeitura já autuou, a Secretaria do Meio Ambiente já autuou essa embarcação com a multa no valor de R$5 mil. O Ministério Público também já pediu que essa embarcação parasse imediatamente. E eles estão insistindo em rodar de encontro a uma ordem judicial. Em relação à área por onde eles estavam navegando, era uma área também proibida? Proibida. Ali só é permitido um mergulho com cilindro. E a embarcação tem que estar cadastrada, tem que estar um instrutor com curso específico, com toda a credencial do ICMBio e da Prefeitura. O secretário do Meio Ambiente disse ainda que vai notificar o dono da embarcação. A Secretaria vai multar, vai autuar. Estamos estipulando o valor dessa autuação e vai ser aberto um inquérito policial para averiguar todas as causas do acidente e chamar o responsável para responder por isso. Equipes da Marinha foram a este restaurante, que seria do ex-prefeito de Maragogi, Marcos Madeiro. No local, ninguém quis gravar entrevista. O prefeito disse apenas que a embarcação estava emprestada a um empresário, identificado como o Anderson Luna. Ele seria o responsável pelo passeio. Encontramos com o advogado do empresário, o Anderson, mas ele não quis gravar entrevista. Por causa das 2 mortes, o caso também vai ser investigado pela Polícia Civil. Elas morreram por afogamento, ok? Só que nesse afogamento, a gente pode também ter uma outra vertente criminal, que seria um homicídio culposo, ok? Mas a gente não pode, eu não posso aqui afirmar que é isso, porque
ainda iniciamos hoje e ainda temos aí alguns dias para apurar corretamente para que também não se faça injustiça, né? Evidentemente, vemos que o acidente em si ocorreu num período que havia vários alertas sobre a navegação, que eu não sei se estaria afetado o dia de hoje, mas que pelo menos até ontem, se não me engano, me foi passado que havia alerta desde do dia 23, dia 24 para cá, porque o mar estaria revolto. Isso aí seria uma irresponsabilidade, alguém sair num momento desse, principalmente com tantos turistas, né? O que eu quero é uma resolução, né, que cheguem a uma conclusão do que causou isso para não acontecer com outras pessoas, né? Nós tivemos 2 famílias aí que perderam, né, um bem que ninguém consegue trazer de volta e não acontecer com outras pessoas, né? O Anderson Luna, responsável pelo passeio, disse que a embarcação era terceirizada e que agiu dentro da legalidade em relação à quantidade de passageiros no barco e que todos eles possuíam coletes salva-vidas à disposição e que foram orientados a usar. Disse ainda que o que aconteceu foi uma fatalidade e que tudo vai ser apurado pelas autoridades. Nós voltamos a falar sobre o acidente com o catamarã na cidade de Maragogi. Nós entramos em contato com o esposo de Simone Valéria Furtado Leite, que é apontada como proprietária da embarcação nos autos de infração ambiental. Por telefone, ele disse que ela vendeu o catamarã há 2 anos para o irmão do ex-prefeito Marcos Madeiro, mas a transferência nunca foi oficializada junto à Marinha. O marido de Simone disse ainda que o ex-prefeito estava com um problema na justiça em relação ao alvará de um outro catamarã. Por isso, combinou com a produção de um documento de transferência registrado em cartório para depois fazer o registro com a Marinha. O receptivo de Simone fechou há 2 anos e o barco fazia viagens para o receptivo de propriedade do filho de Marcos Madeiro. Há 11 dias, Simone foi notificada pela prefeitura sobre a situação do catamarã. O marido de Simone disse ainda que ele ligou para o ex-prefeito, que ficou de resolver essa situação com a prefeitura e o Ministério Público.